Olá, bom dia, camaradas de todo o Brasil, bom dia, camaradas de todo Portugal, bom dia, camaradas da América Latina, bom dia, camaradas do mundo. Bem-vindos à primeira live, aliás, a terceira live da TV Boitempo em 2021. Esse que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube. Não esqueçam de seguir o canal, se inscrever. A gente já passou de 266 mil inscritos, com mais de 10 milhões de visualizações, com 3 vídeos novos toda semana, às segundas, quartas e sextas. Toda segunda-feira a gente tem publicado uma aula nova do curso Introdução ao Pensamento Crítico Hoje, realizado em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC de São Paulo. A gente já publicou as 2 primeiras aulas, apresentando as obras de Slavoj Žižek, ou Zizek, e de Angela Davis. Convidamos vocês a seguir a Boitempo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, obrigado, filho, no Twitter, assinar nossa newsletter e a desvendar o catálogo da editora. No encontro de hoje... Tá bom, filho, obrigado. No encontro de hoje, vamos tratar do futuro pós-pandemia. Estamos reunidos para uma live de lançamento do livro O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, escrito pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos, já disponível... Desculpa, filho, papai está na reunião. Escrito pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos, já disponível em versão impressa e em e-book. De autoria de Boaventura, a gente já publicou os livros A Cruel Pedagogia do Vírus, sobre a pandemia, pela coleção Pandemia Capital, exclusivamente em e-book no ano passado. Publicamos também Esquerdas do Mundo Univos, A Difícil Democracia e Reinventar a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social. Só um instantinho, Joaquim. No encontro de hoje, contaremos com a participação de Boaventura, que é colunista aqui na TV Boitempo, de Naumar Almeida Filho, autor do texto de apresentação de O Futuro Começa Agora, e de Regina Nogueira, e mediação de Lu Sodré. Vou passar agora a palavra para Lu Sodré, que mediará o encontro. Lu Sodré é jornalista com foco na cobertura de direitos humanos e política, é pós-graduada em globalização e cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política e atualmente é repórter no Brasil de Fato. Boa atividade, é com você, Lu. Muito obrigada, Kim. Bom dia a todas e todas. Queria começar agradecendo a Boitempo pelo convite para estar aqui discutindo, falando sobre o lançamento dessa obra, O Futuro Começa Agora, que se propõe a pensar, o futuro pós-pandemia e todas as complexidades que vai trazer para a sociedade essa conjuntura que a gente aí vai viver nos próximos períodos, nas próximas décadas, Um tema muito caro para todos nós, que a gente chega a esse número de mais de 225 mil pessoas mortas, vítimas da Covid-19 aqui no Brasil, e milhares de pessoas vítimas fatais também da pandemia ao redor do mundo. E uma pandemia que com certeza escancarou e aprofundou a desigualdade e a discriminação, em nível global. Para esse papo aqui, a gente tem a honra de contar com a presença do autor do livro, o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Bom, o Boaventura é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale, é diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. Ele é um autor reconhecido e premiado em diversas partes do mundo e tem escrito e publicado extensivamente nas diferentes áreas da sociologia, de estudos pós-coloniais e direitos humanos. Como quem já adiantou, a gente também está aqui com o Naumar de Almeida Filho, que é professor titular de epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e titular da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP. E foi o Naumar que escreveu a apresentação do livro que a gente está discutindo aqui hoje. Nossa terceira convidada para o debate é a Cota Mulange, a identidade de matriz africana de Regina Nogueira. A Cota é coordenadora do Fórum Nacional de Segurança Alimentar Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, médica pediatra que atua na linha de frente de combate ao coronavírus. A Cota é doutora em biomedicina na Argentina, e também estuda instrumentos de avaliação da política e saúde da população negra no Brasil. Então, para começar, a gente vai ter uma apresentação, umas considerações iniciais dos nossos convidados, e a gente vai ter um segundo momento com as perguntas das pessoas que estão acompanhando a live, então podem ir mandando os nossos questionamentos, que em um segundo momento a gente vai voltar para essas perguntas. Para começar aqui nosso debate, então, convido o professor Boaventura para as considerações iniciais sobre o livro. Bom dia, professor.
A palavra está com o senhor. Bom dia, Lu. É um prazer enorme estar aqui. Antes de mais, quero agradecer à editora Boitempo e à Ivana, muito particularmente, por ter acolhido este livro e a toda a sua equipa maravilhosa de colaboradores que tem, alguns dos quais estão aqui conosco. Agradecer aos meus queridos amigos que me acompanham nesta transmissão, o meu querido amigo Naomar, de tantas lutas em que temos estado juntos na defesa da universidade, do conhecimento, da ciência, da ecologia de saberes, de tantas coisas e, obviamente, em última instância, da democracia. Foi para mim uma honra enorme que o Naomar tenha acedido a fazer a apresentação do livro aqui no Brasil, o que naturalmente significa uma grande oportunidade também para os leitores verem a qualidade deste grande intelectual, grande cientista do Brasil, que, como sabem, foi reitor, inclusivamente da UFBA e depois da Universidade Federal do Sul da Bahia. E claro, a minha querida amiga Regina Nogueira, que a gente tem se encontrado em tantos lugares, temos encontrado em terreiros de Umbanda, temos encontrado em universidades, temos encontrado em livrarias a ouvir e a recitar poesia, andamos aí pelo mundo, digamos, a colaborar a diferentes níveis nos nossos diferentes mundos. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e partilhar estes tempos. Então agora a Lu pode contar o meu tempo. Eu vou respeitar o meu tempo, naturalmente. É um prazer enorme dar-vos um pouco o resumo deste livro. Este livro realmente foi o meu editor espanhol que me sugeriu num telefonema, que me disse: professor Boaventura, porquê é que não escreve nada sobre a pandemia? Isto em março. E eu estava a trabalhar num outro livro que não tinha nada a ver com a pandemia. Achei a ideia extraordinária e pus-me a trabalhar. E a trabalhar obsessivamente nas condições, naturalmente, que tenho hoje, que é de não viajar, não fazer muitas palestras no estrangeiro, nem muitas aulas, e poder, como estou aqui desde março, vamos chegar quase a um ano, confinado na minha aldeia, a 30 quilómetros de Coimbra, só virem a certa altura gatos e cães por aqui, certamente eles vão passar, que às vezes costumam fazer isso e, portanto, não fiquem perturbados. É assim mesmo. De modo que isso deu uma oportunidade e depois, pronto, o livro acabou por criar uma vida própria, saiu em português, aqui em Portugal, no Brasil, vai sair esta semana na Espanha e sai no próximo mês na Itália e é natural que saia também nos Estados Unidos, se eu conseguir terminar a tradução rapidamente. De modo que este livro é um livro muito diferente de todos os outros que eu escrevi, porque é um livro escrito a quente. É um livro enquanto a pandemia está a durar e, de facto, durante a primeira onda da pandemia, e a escrevê-la de alguma maneira por parte de um país que naquele momento era um dos países mais poupados à pandemia. Em Portugal, no último tempo, como sabem, agravou-se muito a situação e, de facto, de tal maneira que 45% das mortes ocorridas em Portugal ao longo deste ano tiveram lugar no mês de janeiro, que acaba de terminar. Foi num mês é que se agravou, como digo, praticamente metade das mortes. O que significa que Portugal esteve mais ou menos protegido e depois foi o descalabro, do nosso ponto de vista, foram as férias do Natal e as festas do Natal, que acabaram, combinadas depois com a estirpe britânica, que entrou em Portugal e que neste momento já conta por mais de 50% das infecções e que está a atacar também os mais jovens. Por exemplo, nas unidades de cuidado intensivo, são agora mais jovens e menos os velhos, ao contrário do que acontecia antes. Portanto, um livro escrito enquanto está uma pandemia a durar. Portanto, eu sabia que o que me podia salvar o livro era duas coisas: é fazer uma análise e um quadro analítico que pudesse sobreviver à possível desatualização dos dados, porque obviamente eu não poderia estar a atualizá-los permanentemente, não se sabia muito bem qual seria a dinâmica de tudo isso. Aproveitar para fazer uma análise e tentar, pelo menos com tudo aquilo que a sociologia me ensinou, a ter a intuição de que isto era um grande acontecimento, que estava a surgir, um acontecimento qualitativamente diferente, que iria realmente condicionar este próximo século. Este século em que estamos agora a entrar,
porque ele vai alterar a matriz das relações, não só das relações sociais, das relações económicas, políticas, etc., com muitas implicações. Portanto, ao contrário de um certo senso comum, que diria que a pandemia, como as outras, passa a 1 ano, talvez 2 anos, como aconteceu com a gripe espanhola, que aliás foi mais longa, mas depois desaparece. A minha ideia é que não ia desaparecer, e dá-me a impressão que isto foi a primeira hipótese que se está a confirmar. Não vai desaparecer, por muitas razões. O Naomar, obviamente, que as conhece muito melhor que eu, mas mostra que ela vai ter uma resiliência talvez muito superior num mundo globalizado em que nós estamos. Portanto, a análise foi um pouco esta, foi tentar ver primeiro o que é que a sociedade podia estar a ser mostrada através deste vírus, que naturalmente ia agravar tudo aquilo que de mau nós tínhamos identificado. Então, há um capítulo sobre as desigualdades sociais, porque eu nunca falo de populações vulneráveis, mas falo de populações vulnerabilizadas. Isto é, populações que já vinham de outras pandemias. A pandemia da fome, a pandemia da falta do acesso à saúde, a pandemia da brutalidade policial, a brutalidade das ditaduras. Muita brutalidade, obviamente, e muita pandemia. E, portanto, a pandemia veio em cima delas e aumentou extraordinariamente essa vulnerabilização. E eu analiso isso em detalhe. Por outro lado, no que respeita aos Estados, nós vivíamos um tempo em que parecia que os Estados podem ter um comportamento mais ou menos homogéneo, e a mim não me pareceu isso. Pareceu-me que os Estados estavam a comportar-se, no que respeita ao valor da vida, de uma maneira muito diferente. Não quero dizer que tivessem uns mais êxito do que outros, porque a pandemia é caótica, não é democrática de maneira nenhuma, mas é caótica e, portanto, pode dar surpresas a qualquer dirigente político. Nós temos países que não tiveram quase nada na primeira onda, a República Checa, e de repente fica exatamente numa situação terrível. Portugal, a mesma coisa. Acabam de chegar a Portugal médicos alemães para ajudar o Serviço Nacional de Saúde, que é o nosso SUS, quando nós, na época anterior, estivemos mais ou menos livres. Portanto, aqui sabia que os Estados iam ter comportamentos. Portanto, eu dedico um texto aos Estados. Eu dedico também um texto à questão da ciência e do conhecimento. Sei que o Naomar vai falar sobre isso, mas como é um tema que me interessa muito, sobretudo a epistemologia e a sociologia da ciência, dediquei um pouco como é que a ciência estava, naturalmente agora que nos nossos noticiários, em muitos países não eram os economistas, mas os epidemiologistas e os virologistas que estavam nos noticiários, o que é que isto representava na ideia da ciência na sociedade e a sua responsabilidade para o futuro, nomeadamente agora com a questão das vacinas, como estamos a ver e a desenrolar. E, finalmente, as comunidades. Eu notei que muitas comunidades, sobretudo comunidades empobrecidas, comunidades de favelas, comunidades indígenas, comunidades camponesas, como elas estavam a defender-se, abandonadas pelo Estado, muitas vezes, mas estavam a organizar a sua própria defesa. Alguns casos no Brasil e outros de várias partes do mundo. Analisei-os também com bastante detalhe e dediquei um capítulo a isso. A segunda parte do livro é aquela em que eu ponho muita atenção para o futuro, porque é aquela onde realmente eu procuro mostrar para onde vamos daqui. E mostro que há 3 cenários. O cenário que é aquele que não se faz nada, não vamos aprender nada com esta pandemia, vamos continuar como sempre foi a vida, que é um inferno para a maioria das pessoas. Considero esse cenário absolutamente distópico, vai ser um cenário de muita violência. Depois um cenário de algumas melhorias, mais investimento na saúde, etc., que eu vejo isso surgir em alguns países, mas que de qualquer maneira não vai alterar a matriz dos nossos modos de produção e de consumo. E um terceiro cenário, que é aquele de nós procurarmos uma transição para um outro modelo civilizacional. Nós sabemos, hoje está provado, que realmente esta pandemia é cada vez mais, e a recorrência dela, pela maneira como ocorre, decorre cada vez mais, desculpem, não foi o gato, foi o telefonante, decorre cada vez mais de existirem efetivamente uma desestabilização dos ciclos vitais dos animais selvagens através
da destruição da natureza, do desmatamento da Amazónia, da contaminação dos rios, da mineração a céu aberto, da expulsão dos camponeses e dos indígenas dos seus territórios ancestrais. E, portanto, perante isso, nós estamos a agredir a natureza e ela está-nos a responder. E, portanto, é natural que vamos entrar num período, como eu chamo, de pandemia intermitente. Então, nós temos que mudar de consumo e de produção as relações cidade-campo, os nossos hábitos de consumo, a nossa forma de produção, a soberania alimentar, a soberania industrial, as vacinas como um bem público, os investimentos na saúde, a mudança de uma economia assenta na economia fóssil, no petróleo e no gás, tem que, obviamente, terminar, porque é um dos fatores fundamentais do aquecimento global, e, portanto, eu dedico a última parte do livro a uma análise das várias alternativas. Porquê? E esta é a minha última frase, é porque eu vi que realmente esta, como vem do conceito grego de crise, esta crise pandémica era também uma oportunidade. Se nós soubéssemos, e se os políticos e os cidadãos e as cidadãs soubessem aproveitar esta oportunidade para dar um impulso de transformação civilizacional que, a meu entender, é urgente e que não pode ser adiado, sobretudo quando a gente vê que a catástrofe ecológica está iminente e encontramos jovens ativistas como a Greta Thunberg que mobilizam os jovens de todo o mundo com a ideia de que o mundo pode acabar. Portanto, é uma coisa realista, mas que, infelizmente, não entra ainda nos nossos políticos e na nossa política. Daí que o meu otimismo é sempre, como sabem, sou um otimista trágico, é sempre resguardado. Isto é, pode ser uma oportunidade, podemos falhá-la, como falhamos noutros casos. Podemos não falhar, depende de nós. É um pouco a mensagem do livro e muito obrigado. E agora gostaria de ouvir os vossos comentários. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor. Obrigada por ter trazido esse panorama, né, geral dos conceitos que o senhor trabalhou no livro, das impressões. E agora a gente vai ouvir o professor Naumar, que é epidemiologista, para falar um pouco sobre essa área, né, também das impressões da ciência, em meio a esse negacionismo que a gente está vivendo aqui no país. Professor Naumar, por favor. Bom, bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer o convite e as generosas palavras do professor Boaventura, meu amigo aí já de muitas lutas, como ele mencionou. Eu, ao ser convidado por Boaventura para escrever a apresentação, eu imaginei que a gente poderia pensar que essa pandemia provocou muitas reflexões de pensadores teóricos sociais, praticamente no começo da pandemia, fizeram fila, e principalmente nos países do hemisfério norte, muitos europeus, alguns norte-americanos, e eles demarcando os territórios filosóficos e conceituais, né? Coletâneas aconteceram, livros de maior ou menor densidade. Essa pandemia, no continente europeu, teve um momento inicial de extrema dramaticidade, quase uma avalanche de casos, óbitos, algo que, aparentemente, eles não estavam acostumados, e, principalmente, uma certa desordem nos sistemas de saúde e nos sistemas econômicos, que têm formas de regulação muito, muito delicadas, né? Agora, essas reflexões foram, claro, muitas pertinentes, algumas claramente apressadas, né? Mas houve de uma certa confusão, até pessimismos muito exacerbados, pessimismos trágicos, que são os piores pessimismos. O otimismo trágico é fantástico. Mas também teve muito otimismo midiático. Houve denúncias de distopias, um certo voluntarismo prescritivo, especulações, e aí começa a destacar a contribuição do Boaventura, né? No seu primeiro livro, a Cruel Pedagogia do Vírus, e, posteriormente, esse livro, que eu tive aí a
nesse caso, o privilégio de acompanhar e de ser, assim, humildemente, um certo consultor do ponto de vista dos temas da epidemiologia. Agora, uma coisa que eu acho que aparece com clareza é que essa certa exclusividade ou hegemonia ou predominância do discurso, eu diria assim, do norte global, Boaventura traz, já em toda a sua obra, essa possibilidade da gente pensar de um modo contracolonial, e até mesmo imaginando que as formas que, digamos, o velho continente e o hemisfério norte lidam com esses temas é uma forma muito apropriada para aproveitar essas oportunidades para consolidar e avançar os processos de dominação que são muito conhecidos, né? Uma pandemia, eu acho que a minha contribuição pode ser até mais focada nisso, é um daqueles eventos que alguns têm chamado de um evento crítico, é um evento catastrófico, e no caso da pandemia, é um catastrófico numa escala planetária. Por exemplo, um tsunami é uma catástrofe, mas é localizada. Uma pandemia tem esse dinamismo, esse elemento de uma possibilidade de expansão muito rápida. E é também um evento que se desdobra em praticamente todos os planos de existência. Tem uma interface biomolecular clínica, que certamente Regina vai poder nos ilustrar muito. Tem uma interface clínico-epidemiológica, tem uma interface ecossocial. A tecnologia e a economia são interpeladas por uma pandemia. A economia fica impactada de imediato, e temos o exemplo entre nós. A política entra em crise, porque o Estado é demandado, é estressado, e tem algo que eu acho que é uma parte muito importante da contribuição de Boaventura, é nos ajudar a compreender a interface político-simbólica da pandemia, que alguns até chamam da infodemia. Aí graçam, assim, digamos, uma certa criatividade, aparecem termos como sindemia, né? Já falam de infodemiologia. Então, tem toda essa diversidade de compreensão. E eu queria, aí já para convergir para uma certa conclusão, é que a pandemia coloca em suspenso e praticamente representa uma contraposição crítica por esse elemento de multiplicidade de planos de ocorrência, algo que a gente poderia chamar de essa certa multiplanidade desse evento. E muito do imponderável, do imprevisível em eventos desse tipo. E aí traz para a gente um confronto, ou talvez até um questionamento da nossa capacidade de previsão. E uma sociedade que se organiza nas antecipações, nos planejamentos, num certo pensamento estratégico, numa racionalidade projetiva, fica realmente muito inquieta com a ocorrência de eventos dessa natureza, né? E, então, eu acredito que muito do que se tem refletido, escrito, tem, nesse momento, um enriquecimento enorme com essa contribuição de Boaventura, que talvez inaugure, se você me permite, Boaventura, até a intimidade, né? É uma pandemiologia, né? A epidemiologia é pouco para a compreensão de eventos que extrapolam não só fronteiras nacionais, mas barreiras disciplinares e limites disciplinares, e também que atravessa os múltiplos planos de ocorrência na existência humana, né? Então, eu queria
Bom, lhe parabenizar é pouco, né? Mas eu acho que essa contribuição abre um espaço de reflexão onde nós poderemos ter um pensamento contracolonial muito oriundo dessas matrizes do hemisfério sul, do sul-sul, né? Para que, em complemento com essas aberturas temáticas, essa problematização que você traz, nós poderemos ter formas mais, eu não diria nem otimistas, mas realistas de transformação do mundo, aproveitando as oportunidades em que ele próprio se interpela e precisamos compreender a natureza e a mensagem dessa interpelação. Aí é que eu imagino que a sugestão que você traz de que a pandemia é uma manifestação do mundo, da natureza, da história, nós que somos sujeitos dessa história precisamos ter essa compreensão. Obrigado. Obrigada, professor Naumar. Agora a gente vai ouvir, né, a opinião, as considerações da Cota Mulange, que tem essa entrada nos movimentos sociais de matriz africana e está na frente, né, no combate ao coronavírus, na linha de frente, trabalhando, né, em unidades de UTI, com crianças e tudo mais. Cota, muito obrigada. A palavra é com você. Eu é que agradeço imensamente e fiz um déjà vu aqui, né, com o Naumar e o Boaventura, quando a gente reproduz aquele momento de entrega do título de honoris causa da Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Católica. Estivemos juntos, estamos aqui mais uma vez, e o qual eu quero agradecer. Então, assim, a leitura que eu fiz, que a gente fez do livro, eu fiz como do Futuro Começa Agora, da pandemia, Utopia, de Boaventura Sousa Santos, li o livro como se fosse uma verdadeira sankofa, aquele pássaro, né? Os pés no presente, o olho no passado e voando por um caminho que a gente acredita seja mais correto a partir dessa construção. Enfim, e como dizia Naumar, já na enorme bibliografia que o Boaventura desenvolve, mas basicamente na epistemologia do Sul, ele já demonstra que a mudança paradigmática está para ocorrer e que essa seria transdisciplinar, em que todo conhecimento seria válido e os operadores da transformação seriam fundamentais. E são gerados a partir das relações e que essas acabavam gerando novas epistemologias e que essas novas deveriam conter tudo o que lhe antecedeu. Naquele momento, ele também apontava já o perigo de não considerar o contexto político, social, cultural do Sul. E no livro O Futuro Começa Agora, ele caracteriza dizendo que Sul não é um espaço territorial, mas sim um espaço-tempo epistemológico, político, social e cultural, do qual a gente concorda muito. Até porque na diáspora, eu componho esse povo tradicional bantu, em que um tempo, que é exatamente esse espaço-tempo epistemológico, político, social e cultural, é o rei da nação, é a nossa divindade maior. Então, esse livro deve ser lido. Eu queria dizer a todos e todas que não leram, que não tiveram acesso, que ele tem que ser lido. Porque ao ler se consegue definir que esperança é coragem. Porque ao ler vamos entender que os pretos periféricos, femininos, povos originários das Américas, ou da África, ou da Europa, povos tradicionais de matriz africana, aqueles que mantiveram essa tradição, que mantiveram a sua tradição, mesmo em estados com políticas altamente nocivas, seja Banto, oriundos da África subsaariana, da África do Sul, os Jeje, oriundos principalmente do norte, hoje lido como Benin, ou o Yorubá também do norte, lidos como Nigéria, os povos tradicionais ciganos na diáspora, das comunidades quilombolas e todas as outras comunidades tradicionais, aquelas que unificam-se em territórios, muitas vezes por atividades
profissionais sustentáveis, mas que não são reconhecidas. Os trabalhadores informais, os moradores das calçadas, porque eu descobri há muito pouco tempo que ninguém mora na rua, porque senão ia ser atropelado, estão citados. E, pasmem, no livro aponta-se que a gente tem a saída. Então, eu acredito que a gente tem que ler esse livro. Nosso autor, querido professor, ele também, como ele mesmo disse, escreve entre o medo e a esperança, introjeta o vírus, reconhece as revelações do vírus, que ele diz que não é um mensageiro, mas é algo pedagógico, e que me traz em mim uma memória ancestral dupla. Uma, a construção de que, para nós, povo tradicional de matriz africana, em toda a diáspora existente, esses que mantiveram essa tradição, eles acreditam, sim, que esse é pedagógico, esse velho senhor, que é o equilíbrio que se manifesta quando o desequilíbrio se coloca corporalmente, se manifesta como uma doença. E também uma memória ancestral que é conhecida pelos governantes dominantes e que é utilizada contra nós. Ao ler o livro, eu entendi muito por que frases ditas de uma forma, como a gente dizia agora há pouco, com o próprio povo diz, mas isso não é verdade, eu vou construir com isso e com aquilo. Sim. Desculpa te interromper, porque a gente está tendo mau contato no som. Você pode só dar uma checadinha no fone, por favor? Vamos ver se melhora. Melhorou agora? Acho que sim, melhorou que sim. Agora? Obrigada, desculpa te interromper. Melhorou, obrigada. Ótimo. Tá, eu que agradeço pelo aviso. Então, quando uma memória ancestral, que é essas coisas que aconteceram nas outras pandemias e que foi muito importante ter lembrado. O quanto foi utilizado cobertores para contaminar comunidades indígenas. Por isso é que dizer que a máscara que vai vir de outro lugar pega, porque está dentro da nossa memória. E esses governantes sabem exatamente, tiveram essa capacidade de nos rememorar nessas questões. E aí, o professor traz que capitalismo, colonialismo e patriarcado são o centro do processo, num desenho que ele ousa desenhar nesse livro, que é ter uma cúpula colocada por deuses, que seria o Deus salvador ou que destina a morte, o mercado e o vírus. Um centro corporal em que está essas três questões, capitalismo, colonialismo, patriarcado, e uma base das desigualdades, que seria a concentração de riquezas e a catástrofe. Traduzido em ismos, racismo, machismo, xenofobias, homofobias. Ou seja, a negação dos que existem em prol do endeusamento do mercado e do vírus, aqui em questão. Bom, o professor se coloca como um marxista em retaguarda. Que boa lembrança. O que é ser isso? O que é colocar a intelectualidade como uma retaguarda de luta? Então, eu digo mais uma vez, a gente deve ler esse livro. Aqui, quando li o livro, eu rememorei essa memória ancestral antes do século XV. Coloquei-me do lado desses povos que poderiam, como disse uma vez no discurso do Fidel, quando tem uma crise numa população, vá na tradição mais antiga, que lá está a resposta. E essa tradição diz que a natureza, isso que foi um processo do capitalismo, de tirar a natureza do centro e colocar o ser humano como o centro das questões, como único, e um ser humano especial, eurocentrado, que pensa igual. E aí a gente lembra da frase, penso, portanto existe. Quer dizer, penso igual a esses, penso na superioridade, penso que existe uma hierarquia do conhecimento e do saber, aí eu existo. Quando eu estou em circularidade, essa coisa não funciona. Então, civilizações que estão na contramão dessas questões. Uma da hierarquização do conhecimento e do enfrentamento à própria natureza, uma civilização em que o indivíduo está para o coletivo e não a destruição do coletivo, e que o imanente não se espicha, ele cresce, ele não transcende o mais velho do seu saber. Então, a partir desse lugar é que a gente vai construindo no livro a ideia de que quem tem a resposta para um cenário que talvez seja eficaz é quem tem um processo civilizatório diferenciado. E aí eu lembrei
do Itan, que é uma forma que traz para contar os seus mitos e ritos, e a sua cosmovisão, que é a criança brincando com a morte. Ibejes são uma divindade, os gêmeos, e Iku, uma outra divindade, que é a morte. E a morte, então, estava no território, matando a todos e todas, e aí ninguém conseguia saber como enfrentar, muito parecido com o que nós estamos vivendo. E aí, então, o oráculo, a porta para qualquer sistema, chama essas duas crianças e diz que eles têm a função de combater Iku. Eles, gêmeos, então combina que um pega o tambor e o outro dança e convida a morte para dançar. Só que eles vão se revezando e dançam, até levar a morte à exaustão e ela tem que ir embora. O que esse Itan diz? Que talvez esteja dentro de nós, como diz o livro, a própria resposta para conduzir. Guerrear, tem uma pergunta que o professor faz no livro, que é se há condição de aprender com aquilo que nunca se vê. Para nós, povo tradicional de matriz africana, o nosso aprendizado sempre foi esse. Ver e falar, até o que levou um tempo a nos achar de psicóticos, né? Então, falar a partir da linguagem do vírus, entender a mensagem que o vírus está, ver que o vírus é esse pedagogo que está colocado, é o que esse povo fez desde o início da pandemia, que disse que o senhor do silêncio estava em terra. E aí ele diz que o mundo eurocentrado não escuta a nossa voz, quanto mais o silêncio e a compreensão da ação do vírus. Então, eu repito, esse livro é para ser lido. O desenho que a gente falou, e também não tem como o Naumar falou, né, que eu talvez fosse falar dessa questão molecular, porque deste lugar de profissional da saúde, de entender essa desigualdade e o negacionismo. E aí eu faço algumas provocações a partir dessa leitura, com os pés no presente, um olhar para o passado, tentando apontar para esse futuro que o professor aponta. Será que o negacionismo, será que seria um tripé? Capitalismo, colonialismo e patriarcado? E o negacionismo não seria o que formaria um quadrado nesse sentido? Porque negar a própria existência, negar os dados, negar a ciência, tem sido uma das estruturas mantenedoras dessas desigualdades. Para mim, ele está nesse patamar, como uma teoria que mantém essas questões. Então, isso foi um dos questionamentos que eu fiquei. Porque os dados hoje da pandemia, em todo o mundo, comprova essa questão, que também é dita no livro. Eu não posso chamar o que aconteceu, o que foi revelado economicamente, sanitariamente, de crise, porque a gente sempre viveu dentro dele. Essa é uma crise colocada para quem quer chamar e dizer que tem uma guerra e dar a ideia de que quando toda a pandemia terminar, estará resolvido também a questão econômica, sanitária e as desigualdades sociais. Por isso, encerrando e caminhando para o final da minha fala, eu acredito de verdade que a gente tem essa saída, e eu diria também aos meus irmãos, companheiros, companheiras, camaradas, a luta pelos povos tradicionais de matriz africana, pelos povos originários, pelas comunidades tradicionais, pela soberania alimentar e nutricional, pela valorização da produção local, autogestão da sua economia, pelo trabalho, é o primeiro passo. Nós estamos numa caminhada contra-hegemônica, mas que a gente está na caminhada. E aí é importante que a gente recupere isso e consiga ter e combater as ausências que todo o processo está colocado, como bem diz o professor. Nós precisamos dizer que estamos fazendo, que nós temos uma saída. Nós precisamos tirar a venda dos olhos de quem se diz também, os políticos, os intelectuais, que pararam de fazer essa mediação, como bem dito no livro, mas dizer que nós, o movimento social, alguns dos movimentos sociais, esses ligados a algumas tradições, eles têm uma saída. E para finalizar de verdade, eu diria, professor Boaventura, que realmente o senhor incorporou esse processo e que eu ouvi uma fala, eu li uma fala no seu livro, em que eu ouvi há muito pouco tempo de um caboclo, seu caboclo quebra tudo, e que o senhor disse que é medo e esperança, e ele dizia que era medo e coragem. E aí ele diz que quem tem medo e não tem coragem se acovarda. Quem tem medo e não tem esperança, desiste.
Quem não tem medo e tem coragem, se trai, se vende, se atira por esse processo. Quem não tem medo e tem esperança, não enxerga e não escuta o outro. Então, a gente deve ficar com aqueles que têm medo e têm coragem, como o senhor tem mostrado ao escrever e ao denunciar essas questões, a fazer uma leitura da sociedade como um todo. Então, é assim que eu termino dizendo que eu fico com aqueles que têm medo e têm coragem e sigamos na nossa luta. Muito obrigado por esse espaço, extremamente agradecida por estar juntos, mais uma vez, numa mesa como aquela no Teatro Guarani. Me deu um déjà vu aqui e eu fiquei muito feliz de ver isso, professor Boaventura. Obrigado. Obrigada, Cota. É muito bom, né, ter encerrar sua fala com esse chamado de esperança, né, dando esse protagonismo para os movimentos sociais. A gente teve alguns probleminhas de conexão, mas acho que deu para pegar bem a mensagem e a tua análise. E agora a gente vai para o segundo momento dessa live aqui de lançamento, né, dessa obra, que eu trouxe algumas perguntas que o pessoal que está acompanhando, né, de casa, online, fizeram. Eu separei alguns blocos. E aí eu acho que tem alguma sobre o sistema econômico, capitalismo, que o professor Boaventura pode responder, e tem uma voltada para a área da saúde, que eu acho que a Cota e o professor Naumar também podem pensar e refletir sobre ela. Bom, vamos lá. A primeira pergunta aqui que eu separei aqui foi enviada pela Márcia, que ela fala da Inglaterra, está acompanhando a gente de lá, e ela pontua, né, que eles estão vivendo uma crise por conta do Brexit, que reflete diretamente na crise da Covid-19. E a pergunta da Márcia é se a saída da crise econômica e da Covid-19 deve ser de rompimento com o capitalismo. É uma pergunta direta. E aí eu já adiciono uma perguntinha minha aqui, se essa mudança de paradigma que o professor fala tanto no livro perpassa necessariamente por um processo de desestabilização de tudo que a gente aqui tem hoje, né? Então, no sentido de caminhar para uma sociedade anticapitalista, antipatriarcal. Uma segunda pergunta também é sobre o capitalismo, né, e suas dimensões. A Vânia pergunta por que se acreditamos no fim do mundo e não o fim do capitalismo. E a Iris complementa também nessa reflexão se esse mundo que a gente herda hoje é que nos faz feliz, se existe vida para além do capitalismo. Então, eu acho que traz um pouco essa coisa da esperança. E uma terceira pergunta é sobre a área da saúde, como eu comentei, que a Priscila questiona se, na verdade, ela aponta, né, que a visão de uma saúde única, que seja uma saúde coletiva, que trabalhe também com a natureza, se faz necessária, se faz urgente nesse contexto, e se tem uma potencialidade nessa crise dessa saúde única, coletiva e ecológica crescer ainda mais, né? Então, acho que a gente pode começar com o professor Boaventura, 5 minutos, mais ou menos, professor. Muito obrigada. Muito obrigado, Lu. Bem, antes de mais, queria dar um agradecimento muito grande aos meus colegas, ao Naumar e à Regina, pelos comentários que fizeram, porque captaram realmente aquilo que para mim é o mais importante, que foi realmente tentar mostrar que nós podemos, a partir do que eu chamo as epistemologias do Sul, e a partir da ideia de um Sul epistémico, que é todo o Sul que foi sujeito ao capitalismo, ao colonialismo e ao patriarcado, e continua a sê-lo, talvez nós pudéssemos ter uma perspectiva mais realista do que o que se estava a passar. E foi isso que me inspirou, e eu realmente calculei que com esta pandemia não só se agravava o capitalismo, como o racismo, como o sexismo. E a verdade é que o livro mostra isto. Aumentou o feminicídio, aumentou o genocídio dos jovens negros no Brasil, aumentou, e no Brasil e em outras partes do mundo, aumentou toda a violência. Portanto, o sistema articula muito bem estas formas de dominação. E realmente isso nunca foi muito bem visto dentro do próprio Norte, nem sequer muitas vezes das teorias críticas, que normalmente só olharam para a questão, digamos, anticapitalista e não para a questão anticolonial, o antirracismo e o antissexismo, que são duas dimensões altamente importantes. É o meu trabalho dentro do pensamento crítico, é tentar trazer estas outras questões para dentro do diálogo da teoria crítica. E, portanto, eu acho que a pandemia deu-me essa oportunidade e acho que ela efetivamente se cumpriu. Por outro lado, a ideia intercultural, que a Regina falou de uma maneira absolutamente empolgante de como
o meu trabalho procura ecoar com outros discursos. De facto, é exatamente isso, porque eu tenho aprendido muito com ela, com os povos, com os movimentos, com as organizações, a que dedico grande parte do meu tempo, pelo menos 50% do meu tempo, e então aqui nas lives, praticamente, o que eu tenho feito é sempre, talvez 50% com ambiente universitário e 50% da sociedade civil, dos movimentos sociais, das organizações em várias partes do mundo. Portanto, eu acho que isso é que me tem ensinado. E realmente, Regina, realmente o intelectual da retaguarda, só por isso é que eu aprendo muito. Eu vou tentando aprender, é uma teoria prática, porque vem realmente muito do que eu ouço, com que eu vejo daquelas pessoas que normalmente podem não dizer muito a muita gente, mas que para mim, como tu viste, por exemplo, como é que eu valorizo aquele famoso discurso do Galo, que é um líder dos entregadores antifascistas, e que realmente este senhor disse mais eloquentemente o que eu poderia dizer desta crise que eu próprio. Quer dizer, é isto que eu penso que o mundo académico não é capaz de reconhecer. E eu fico muito feliz por teres reconhecido isso, porque essa é a minha luta e para que o nosso discurso e os nossos textos também possam ser inteligíveis para as pessoas. É evidente que eu, para mim, as alternativas todas, eu tenho, exatamente, é um debate que eu tenho neste momento no Fórum Social Mundial, do que ainda resta dele, é que realmente está dominado por grupos que querem lutar contra o neoliberalismo, mas não contra o capitalismo. Eu tenho dito, não, os movimentos têm que ser anticapitalistas, têm que ser antissexistas e antirracistas. Portanto, é evidente, e isso é que é a grande tragédia, para ir à segunda pergunta, só me situo nestas dois, da Greta Thunberg, é a tragédia do próprio pensamento crítico. Quer dizer, nós não conseguimos, nem na educação, transmitir às gerações mais jovens que o problema está neste modelo de desenvolvimento, nesta dominação capitalista, colonialista e patriarcal. Como não fomos capazes de lhe demonstrar isto, eles pensam que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Como é que é possível que nós chegamos ao século XXI e os jovens sejam mais facilmente capazes de ver que o mundo vai acabar do que vai acabar o capitalismo? Porque eles nasceram dentro de um mundo que lhes disse é o capitalismo e não há mais volta a dar. Nós não podemos sair disto. There is no alternative, não há alternativas. Todos estes jovens nasceram neste período. E realmente a verdade é que o pensamento crítico em geral, as esquerdas em geral, não têm sido capazes de formular as alternativas. E é isso, não quer dizer que seja só por incapacidade. São os tempos. Nós ainda não recuperamos realmente da queda do Muro de Berlim, do modelo socialista alternativo que existia. E estamos num período de interregno. Isso é muito tempo para as gerações humanas, não é muito tempo para a história. Portanto, vai levar tempo até que se gere. O que eu vi nesta pandemia é que ela é a oportunidade, eventualmente, de se acelerar na busca de uma alternativa. Ou de um conjunto de alternativas, porque não é uma só, de maneira nenhuma. Portanto, é isso que eu procuro fazer na segunda parte do livro. Para a segunda pergunta, obviamente, eu tenho que dizer o seguinte, não é, este tem sido um grande tema, é que nós não sabemos, tem sido difícil vermos como é que seria uma transição. Quer dizer, de repente, todos nós temos o nosso computador, temos este computador em que eu estou a falar, o telemóvel, o celular que eu estou a usar. Claro que este celular podia durar 20 anos, mas dura 2. O computador podia durar 30 anos, 20 anos. Os carros de antes duravam isso. Um relógio durava toda a vida. Portanto, é isso exatamente que nós assistimos neste momento. Agora, as pessoas perguntam, então como é que eu vou abandonar isso? Bem, a questão é a tal teoria da transição. Eu dedico o meu último capítulo às tais ideias da transição. Isto é, vai ser um processo gradual, mas tem que ser de imediato e é muito exigente e necessitamos de políticas. Por exemplo, como é que a agricultura industrial, chamado agronegócio no Brasil, tem que perder a prioridade que tem no Brasil de um dia para o outro. O futuro é a agricultura familiar, é a agroecologia. Acabou, está aprovado. Portanto, é preciso começar. Claro, não posso acabar com o agronegócio se é ele que está a aguentar a economia brasileira, as exportações neste momento. Eu não posso acabar isso de um momento para o outro, porque seria o caos. Vamos começar com um processo de diversificação no sentido da soberania alimentar, que antes era uma consigna, um slogan da Via Campesina,
e agora estão os governos a falar que é preciso soberania alimentar, e é preciso soberania industrial, e é preciso isso. Portanto, para mim, é esta transição que a gente tem de fazer. E, claro, porque é a dificuldade? A dificuldade é que não há um comando central, quer dizer, não há uma Cominterna, não há uma internacional. A gente fala muito da Quinta Internacional. Um querido amigo meu que morreu há pouco tempo, Samir Amin, falava muito da ideia que era preciso uma Quinta Internacional. Bem, não há, de facto. O Fórum Social Mundial falhou, porque nem quis fazer isso, nem sabe, nem com estes movimentos que estão atualmente lá, também não é possível. Vamos ver o que é possível fazer, mas é muito difícil. Mas algo tem que surgir como uma atuação global contra estes males globais que estão a ocorrer neste momento no mundo. Portanto, é uma transição a que eu apelo. Mas como não há um pensamento central nem monolítico, ele tem que ser intercultural, ele tem que ser atento às diversidades locais, regionais, dos diferentes grupos e, portanto, aprender a diversidade, como a dizia a Regina, e o Omar, obviamente, sei que está, toda a sua prática como intelectual e como reitor foi sempre na recuperação dessa diversidade. É isso que a gente está. Claro que muitos dizem, e então os mais ortodoxos dizem, bem, se deixa de haver um pensamento totalmente coerente, já não há alternativa. Nada disso. Nós temos é que saber trabalhar sem comitê central em cima de nós. Nós temos que saber a partir das formações de base e tentar chegar a consensos amplos. E, naturalmente, isto é uma outra geração de pensamento crítico, não eurocêntrico, intercultural, assente noutras epistemologias e realmente noutra forma de pensamento. E então aí é que a gente vai ver que isto vai levar para outra educação, para outra saúde, que tem que ser intercultural. Eu não toco na terceira pergunta, porque ela é de saúde e seria um escândalo eu ir falar na presença do Nabo Omar ou da Regina. Deixo essa pergunta para eles, obviamente. Obrigada, professor. O nosso outro questionamento questionava a saúde, né? A saúde vista de uma maneira coletiva, o equilíbrio com a ecologia, né? A saúde integral. E a gente recebeu uma outra pergunta aqui do Fernando sobre a importância da ecologia, né? Se a gente consegue pensar uma outra ecologia, talvez uma ecologia das espiritualidades todo esse contexto tão complexo, e também a questão da saúde, como eu disse. Então, não sei se a Cota quer começar respondendo. Pode ser? Vamos com a Cota, depois a gente escuta o professor Naomário. Pode ser, sim. Estão me ouvindo agora melhor? Que eu tirei o fone. Ficou melhor? Tá dando para ouvir, Lu? Pode falar, não está cortando. Mais ou menos. A gente consegue ouvir. Isso. Bom, eu queria falar, assim, que o livro tem um parágrafo que ele coloca dessa estratégia de fazer que as contradições se somem. E quando a gente fala de saúde, a gente costuma estar na composição de doença. Algo que não é verdadeiro, né? Essa saúde integral é possível, sim, nas comunidades, levando em conta... Aliás, só vamos ter saúde se tiver a natureza, o meio ambiente, o físico, o mítico e equilíbrio. Mesmo que eu esteja doente, eu posso ter saúde. E isso é uma questão que está na mesma contraposição da crise e da pandemia. As questões que foram exacerbadas e reveladas pelo vírus, elas são permanentes. Isso é uma questão. A outra, que nem o professor Boaventura traz, que essa juventude, que essa geração nasce no capitalismo, ela nasce também sobre esta concepção do século, final 19, 20, da necessidade de traduzir tudo que é diferente do sistema capitalista em religioso. E que faz o crescimento dessas instâncias, como junto com a questão neoliberal e o crescimento do capitalismo, o crescimento dessas igrejas, do fundamentalismo como um todo, como é trazido no livro. E mais, tem ainda na base
Então, o professor falou da questão do agronegócio, da bancada do boi, eu lembraria ainda da bancada da bala e da bancada da Bíblia. E aí, a Bíblia diz, né, tem uma passagem, eu não sou cristã, então, mas vocês têm que ler tudo, todos, e que ele diz da questão que o mundo vai para o centro do processo e a natureza passa a estar só a serviço daqueles que trabalham em exaustão. Lembram da passagem? Quando o Adão come a maçã, que estava ali para que todos pudessem comer, e ele é punido, dizendo, só poderás comer a partir do trabalho fatigante. Essa passagem repassa e diz que o trabalho é fatigante, que, então, por isso que as pessoas tinham que trabalhar, mesmo que a morte fosse iminente, que as pessoas tinham que sair, porque elas tinham que comer, e para comer, elas precisam se fatigar. Independente, e deixando a mercê o Estado dessa responsabilidade. Tem uma alegoria que o Boaventura traz no livro, e até algum tempo atrás, o Boaventura achava que a alegoria era só uma questão do carnaval. Mas agora, essa palavra filosófica, né, que você traz, que é a questão do unicórnio. Eu acredito que uma das causas da gente não pensar no fim do capitalismo é porque nós fomos picados pelo unicórnio, pelo chifre do unicórnio. E passamos a acreditar que nós podemos viver dentro daquele processo. Carregamos dentro de nós. Eu costumo dizer que é um inquilino. A gente tem um inquilino, ele é branco, macho, rico, hétero. E ele fala por nós. Por isso que quando alguém fala e diz que eu posso ser igual a ele, eu me sinto igual a ele. E aí a outra questão é essa, de um trabalho sem um comitê central. Nós ficamos todo dia a esperar que nasce um Messias. E aí a pessoa se diz Messias. Então a gente tem de acreditar. Então, a pergunta que era de saúde, eu quero responder que eu não fugi da pergunta. É que eu acredito numa saúde e que isso tudo está em equilíbrio. E que isso poderá me dar a capacidade, a condição de enfrentar o processo que está aí colocado. E que a questão da descolonização, da decolonialidade, tem que começar também por mim. Essa ruptura, eu preciso romper a barragem que nos divide, dessas linhas abissais, dessas linhas de ser e não ser. Eu preciso querer deixar de ser o que eu não sou, né? Uma grande relação que o Boaventura faz entre máscaras, né? Máscaras, agora fugiu do Fanon, que ele fala como peles capitalistas e máscaras comunistas, né? E que essa relação está colocada, a gente tem que realmente romper, tirar a máscara, fazer escolhas, e que são duras, que não é fácil, individualmente para o coletivo. Eu espero ter respondido. Apesar que eu sei que tem um delay aí, uma coisa assim, mas são as questões da internet que nos impedem. Antes de passar a palavra para o professor Naomar, que chegou uma pergunta específica para o senhor, professor, eu acho que a gente pode abordar junto. O Marcos fala que gosta da palavra sindemia, né, que o senhor usou na explicação, porque ela trabalha a simultaneidade desses eventos que são interligados, mas alguns dizem que é só um jeito de falar da determinação social num processo de saúde e doença. Então, acho que ele queria que o senhor trabalhasse um pouquinho mais esse conceito, né? Ele pergunta o que o senhor acha dessa palavra, da sindemia, e aí falando sobre a saúde no geral. Tá bem. Bom, eu vou agradecer as duas perguntas de Priscila e de Marco. Marco é um colega querido, parceiro em muitas coisas, e a última vez que encontrei ele estava dando um curso com um livrinho que eu terminei publicando, um livrinho chamado O que é Saúde, que lida exatamente com esse tema dessas diferentes concepções possíveis de saúde, e o que Regina falou é uma concordância total. Não existe uma contradição entre saúde e doença, não são
isso não é uma dualidade excludente, né? Todos nós somos sadios e estamos doentes, e mesmo os doentes têm elementos vitais que levam à saúde. Agora, essa ideia de saúde única tem uma história. Quando teve a doença da vaca louca, década de 80, 1986, começa isso, se verifica que muita coisa que acontece entre os animais tem repercussões sobre os homens. E aí essa coisa que na pandemia está até aparecendo, toda essa preocupação com os morcegos, o pangolim, a tal barreira biológica, né? Essa concepção foi provocada por um processo que não chegou a se tornar uma pandemia, tem menos de 300 pessoas, quer dizer, sujeitos humanos que desenvolveram formas da doença, mas rebanhos inteiros foram sacrificados em função do controle da doença da vaca louca. E a consequência principal, originada, aí no caso, em matrizes de pensamento do norte europeu, essa concepção que é muito também aderente à ideia da mãe natureza, a hipótese Gaia, essa totalidade integrada do mundo. O que a gente chama de saúde coletiva talvez seja a contribuição brasileira, sul-americana e, portanto, de uma epistemologia do Sul para esse debate, e que envolve não somente relação entre sujeitos vivos, mas também com estruturas, instâncias sociais, políticas e institucionais. Então, eu diria até que o conceito de saúde coletiva engloba a ideia da saúde única, da One Health, e, ao mesmo tempo, politiza essa questão, né? Bom, a outra questão aqui, Marco traz, sindemia também é uma outra dessas palavras que aparece, e também é uma matriz do hemisfério norte, é um antropólogo que se especializou em palavras interessantes, né? Ele cria a ideia de sindemia para dar conta, no final da década de 90, início dos anos 2000, do que a gente chama em epidemiologia de comorbidade. Por exemplo, coexistência, que o Singer estava interessado, né, da AIDS com infecções tipo tuberculose. E depois aquilo que descreveram como síndrome metabólica, que são quadros sindrômicos que acontecem, em geral, em conjunto, tipo diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares nos mesmos sujeitos, né? A sindemia, Marco, foi trazido de volta agora a palavra em função de um editorial da Lancet, né? Que o editor colocou, será que, em vez de pandemia, a Covid-19 é uma sindemia? Eu diria que se a gente estender, alargar o conceito de sindemia, sim, mas não somente como comorbidade, porque tem comorbidades que estão evidentes, que determinam casos mais graves, mas também o que a gente está chamando, a gente chama em epidemiologia de interação, e que na teoria crítica mais recente chama de interseccionalidade. Se ampliarmos a ideia de sindêmico para incorporar essa complexidade de determinação, eu acho que pode ser um termo com algum futuro para entrar nesse horizonte reflexivo dessa pandemiologia que Boaventura, de alguma forma, inaugura com esse livro, né? Sim, com certeza. Obrigada, professor Neomar. E seguindo aqui nas perguntas, né, que a gente está recebendo, pelo pessoal que está acompanhando pela TV Boitempo, o Fábio pergunta ao professor Boaventura sobre, na verdade, se ele ainda acredita na humanidade, tendo em vista que o senhor pensou em 3 cenários para o pós-pandemia, mas na opinião do Fábio parece que a gente vai ficar com um cenário que não muda, né? Então, acho que a pergunta dele vai um pouco nesse sentido, né? Se há o que é necessário para uma saída em relação a isso. E eu gostaria de trazer uma outra questão que o senhor trabalha no livro, que é a da solidariedade, né? Acho que como a pandemia trouxe essa perspectiva da solidariedade e como, em muitos momentos, o individualismo
foi superado pela coletividade, como isso pode ser e é uma semente dessa outra sociedade a ser construída. Sem dúvida. Ótimas perguntas, realmente estou a ouvir e estou a aprender muito também com os meus colegas. Muito obrigado. Acreditar na humanidade, pois obviamente que eu não podia deixar de acreditar. Mas o que é a humanidade? A humanidade para mim é um projeto, não é uma realidade. Quer dizer, se tens lido alguma das minhas coisas, eu acho que no modelo de dominação capitalista, colonialista e patriarcal, há os humanos e os sub-humanos. E os desumanos são tratados desumanamente. São obviamente humanos, mas não são tratados como tal. E, portanto, o que é o racismo se não é isto? O que é o sexismo se não isso? Portanto, nós estamos numa sociedade em que se queremos uma humanidade plenamente humana, ela tem que ser criada através das tais transições anticapitalistas, anticolonialistas e antipatriarcais. Não tenho dúvidas nenhumas. É um projeto, não é uma realidade tal. O que é novo para mim neste momento e que inaugura realmente, eu até agora fico muito orgulhoso se o Naomar me diz que eu estou a começar os estudos de pandemiologia. Que bom, é uma pessoa fazer uma coisa, pensar, dizer uma coisa sem saber que anda a dizer sempre e sem saber que a está a construir. Que é realmente o seguinte, é que a humanidade a partir de agora é um projeto mais amplo. Ele já o era de alguma maneira, mas agora para toda a gente. Já não é apenas restringido aos humanos. A vida humana é 0,01% da vida do planeta. Estamos a ver que, obviamente, se nós continuarmos a pôr em causa o resto da vida do planeta, provavelmente a Terra-mãe vai dizer vocês, por isso é que é o pedagogo, obviamente, vai dizer vocês estão a abusar e, portanto, vão ter muitas mensagens nesse sentido. E, portanto, é evidente que o planeta vai continuar, como continuou depois dos dinossauros, como continuou depois de muitas outras espécies. Mas é evidente que a vida humana veja sobretudo pelo seguinte, é que a gente, em termos de temperaturas que sejam habitáveis humanamente, é uma franja relativamente limitada no planeta, da temperatura mais elevada à temperatura mais baixa, não é? Para o comum das pessoas, não é? E não falando só das tecnologias que se podem pôr num bunker, como os super ricos andam a pensar nisso. Se for assim, nós estamos a ver que esta franja está a encurtar cada vez mais. As Nações Unidas estão a dizer que os refugiados ambientais vai ser a grande onda de refugiados neste século. Então a humanidade não pode ser pensada sem a natureza. É toda a vida viva que tem que ser incluída neste projeto. É um projeto muito mais ambicioso e para o qual nós não estamos sequer ainda preparados, mas pelo menos já identificamos a pergunta. Porque até agora, natureza era natureza, humanidade era humanidade. Nada disso. A gente pertence à natureza, não é a natureza que nos pertence. Acabou. Isso parece claro. Quanto à questão da solidariedade, uma das coisas mais interessantes que eu vi ao escrever este livro e ao fazer a pesquisa para este livro, é que a solidariedade foi muito grande, mas entre pobres e pobres. Entre gente das classes populares e gente das classes populares. Não foi entre ricos e pobres. Nada disso. Eu vi a solidariedade extraordinária nas vilhas, que são as favelas de Buenos Aires, nas comunidades indígenas da Colômbia, nas comunidades indígenas brasileiras, nas favelas de São Paulo, do Rio. A informação segura, que a Rocinha criou um sistema para dar informação segura. O que o MST fez. Milhares de toneladas de comida distribuídos pelo país e máscaras. Ou seja, solidariedade entre aqueles que estão a sofrer as dominações. Os que realmente estão a ser os que exercem essa dominação ou são cúmplices com ela, fugiram ou assumiram uma atitude completamente cínica. Quem está nesses bairros, ainda há pouco tempo estava numa live com um bairro de São Paulo com o Campo Limpo. Bem, as pessoas aí não têm a vida que, inclusivamente, eu posso ter aqui, ou muitos de nós podemos ter de estar protegidos, têm que ir para a rua, têm que estar, e veem a vida e a morte todos os dias. Mas é aquela morte que, ao mesmo tempo, obriga a uma solidariedade. Porquê? Porque ela está sempre todos os dias.
a ter que ser exercitada. Pouco tempo antes de nós estarmos a fazer uma discussão sobre a pandemia, tinha havido uma grande tempestade num dos bairros do Campo Limpo e algumas das casas numa encosta derrubaram-se, desabaram. As pessoas ficaram sem casa. Então houve necessidade de ir encontrar casa para aquelas famílias e não foi nenhum serviço do Estado, foram eles, dentro da comunidade, que encontraram uma solução. E, portanto, é esta solidariedade, ao mesmo tempo à beira do abismo, que é como, por exemplo, outra história também da mesma região, dos jovens que não roubaram nada, os jovens negros, obviamente, que estão numa parada de ônibus, chega a polícia e leva-os. E não há nada contra eles, apenas porque uma senhora, pelo Uber, disse que talvez tenham sido eles que a roubaram. Pronto. E estes moços, um deles um grande rapper, um grande poeta, foi para a prisão. Claro, a solidariedade imediatamente teve que ser acionada para arranjar o advogado, para tirar da cadeia e para tomar conta do filhinho dele, que tem 4 anos. Estão a ver, a vida realmente que está nas classes populares é cada vez mais difícil. A pandemia só veio exercitar mais uma dimensão dessa solidariedade e é extraordinária. E é por isso que eu, como a Regina bem viu, como o meu otimismo, eu não posso deixar de acreditar exatamente na humanidade como este projeto emancipatório, porque eu vejo nas condições mais difíceis como é que as pessoas não têm a possibilidade de se resignar. Elas não podem desistir, não podem dizer eu quero lá saber, porque amanhã é um e amanhã são eles. Portanto, eles realmente estão sempre, eles praticam aquilo que a Regina falava do Ubuntu. Eu sou porque tu és, e porque estão os ancestros, e porque está a natureza, estamos todos juntos. Essa é outra ideia, que é outra ontologia, é outra maneira. E, claro, as políticas do Estado e os conhecimentos do norte global não captam, nem se interessam por isso, não é? Nem sabem o que é. São o que eu chamo ignorantes arrogantes. Pelo menos nós procuramos ser aqueles que praticam as epistemologias do Sul, sabemos que não sabemos tudo, mas sermos ao menos ignorantes esclarecidos, que é o que nós, no mundo, podemos ver hoje com a diversidade que há de conhecimentos no mundo. Muito obrigado. Vou fazer uma pergunta agora sobre uma outra questão que circunda, né, a obra, que o senhor retomou agora, que é o papel do Estado, agora na pandemia. A gente mostrou, está comprovado a incapacidade de alguns estados, principalmente com líderes de direita, né, de lidar com a pandemia e de cumprir o papel social, né, do Estado, de garantir os direitos, e ao mesmo tempo essas articulações de resistência, de solidariedade, também pressionam o Estado para, por exemplo, o auxílio emergencial, a renda mínima universal. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor como fica essa conjuntura e o papel do Estado no futuro. O senhor acha que vai ter uma pressão para que ele volte, né, ao seu papel original, ou ainda vai ter essa máquina do neoliberalismo, da direita presente nele? O senhor mesmo pontua que essas figuras da extrema-direita não vão cessar, né, no pós-pandemia. É evidente, o Estado moderno que a gente conhece é um Estado que é um Estado capitalista, colonialista e patriarcal. Isto é, ele foi criado com este modelo. O que aconteceu é que, devido às lutas dos trabalhadores e os movimentos populares, introduziram-se contradições no Estado. E, portanto, o Estado é um campo de disputa, é um campo contraditório. Como qualquer relação social nesta dominação moderna, ela é contraditória. E, portanto, há brechas, há contradições, há possibilidades de ocupar espaços, etc. O que é que fez o neoliberalismo nos últimos 40 anos? Foi retirar contradição ao Estado. Isto é pô-lo inequivocamente ao serviço do capitalismo. E, portanto, o Estado cada vez mais serviu. Simplesmente, o Estado, como já era um Estado contraditório, as pessoas começaram a acreditar e a, obviamente, depender do Estado, sobretudo no século XX, sobretudo as classes populares, para os serviços públicos, educação, transporte público, saúde, etc. Não é? E com muita dificuldade, mais nos países do que noutros, o Estado foi dando resposta. Ora bem, o que a gente viu é que na pandemia, quando veio a pandemia, ninguém se lembrou de olhar para os mercados. As pessoas não pediram aos mercados que os salvasse, pediu ao Estado que os protegesse nos seus hospitais, nos serviços de saúde. O que aconteceu realmente é que o Estado não estava lá, em muitos países.
Porque o Estado, nos últimos 40 anos, andou a sucatear os serviços públicos de saúde. Em todo o mundo. Aqui na Europa. Como eu tenho dito, para escândalo de alguns aqui em Portugal, há 20 anos o Serviço Nacional de Saúde português, que continua a ser um bom serviço apesar de tudo, estava mais bem preparado para enfrentar a crise que agora. Obviamente. O da Espanha, o da Itália, o da França, onde a saúde foi privatizada em grande medida. Quer dizer, é evidente que houve a ideia de reduzir a contradição do Estado. Agora, o Estado continua a ser um campo de contradições. Portanto, o que é que eu faço no livro? Ao contrário de seguir alguma tradição do pensamento crítico do Norte, que é, por exemplo, o Agamben, que o Estado é sempre um Estado de exceção e só reprime, eu tive que fazer uma análise mais detalhada para ver porque vi comportamentos políticos muito diferentes. Estados que puseram a vida dos cidadãos acima, mesmo que não tenham tido êxito, o objetivo foi defender a vida. Os governos da direita foi defender a economia. E nem defenderam a economia nem a vida. Boris Johnson nos Estados Unidos, Trump no Reino Unido, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Ivan Duque na Colômbia, Narendra Modi na Índia. Nenhum deles são desastres, todos estes países. E a economia está de rastros. Quer dizer, nem uma coisa nem outra. Porquê? Porque foi o tal negacionismo inicial de que Bolsonaro e o Brasil é neste momento um estudo de laboratório. Porque é o país que continua a manter esse negacionismo até hoje. É o único. Não há outros. Isto é um caso para o Tribunal Penal Internacional. Isto já não é um caso de política, é um caso de saúde humanitária. E para mim fico espantado. Como é que o país do Fórum Social Mundial não tira este senhor do poder? Quer dizer, como é que é possível? Com cálculos dessa metáfora infeliz que os brasileiros inventaram de um centrão que é a direita pior e mais atrasada. Chamar centro a isso? Pronto, mas não ofendam os termos, não é? Se é a direita atrasada que vai manter este senhor no poder para que eventualmente ele passe para o Dória. Não penso que é para passar para algum candidato de esquerda. A estratégia está aí. Portanto, eu acho que o papel do Estado neste momento é realmente insubstituível. Só que não é só o Estado. A gente tem que olhar para os movimentos, para as organizações, para a sociedade, porque o próprio Estado é heterogéneo. Eu dou exemplos no Brasil, no livro, 2 casos em que um Estado muito conservador, muito reacionário, permite, no entanto, nas suas contradições, ter políticas a nível subnacional muito interessantes e muito protetoras da vida. No caso do Brasil, eu cito Niterói, de um grande prefeito, o Rodrigo Novoa, que realmente conseguiu alertar dentro das possibilidades que tinha Niterói, podia-se dizer, eram melhores que outras cidades, está bem, mas aproveitou-as, podia não as ter aproveitado. Tem índices de saúde e de proteção muito mais rápido, com inovações, a trabalhar com a Fiocruz desde o primeiro momento, quando o governo federal nem sequer pensava nisso. E Kerala, tradicionalmente na Índia, tradicionalmente um Estado que tem sido gerido pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista do Congresso, portanto uma aliança entre os comunistas e os socialistas, um sistema de saúde impecável que se aguentou muito bem. Claro, fracassou ultimamente, de facto, porque esta pandemia não se pode defender numa cidade se não se defende no país. Não se pode defender num país se não se defende no mundo. A minha hipocrisia, a minha luta aqui na Europa é que estes senhores aqui europeus estão a pensar que vão vacinar o mundo europeu e fica tudo protegido. Não, é que enquanto não estiver a África, a América Latina e a Ásia realmente vacinada, não vai ser possível. Eles estão sempre a falar das variantes, das mutações. Agora é o rei Balá, para serem menos racistas, não foram só países do Sul. Não foi só a variante de Manaus ou da África do Sul, também há uma variante do Reino Unido. Mas amanhã pode haver uma variante de Coimbra, não sabemos. Portanto, o que nós sabemos, basta ver os vossos biólogos, como o Fernando Reinagre, recentemente, num texto que circulou muito, acerca das mutações do vírus. Portanto, eu acho que nós não podemos deixar o Estado na mão da extrema-direita com a ideia de que o Estado é só repressivo. Nós temos que o utilizar para as lutas emancipatórias, como temos que utilizar os movimentos, as organizações sociais, não? Lu, posso contribuir, acrescentar alguma coisa no que Boaventura falou? Posso? Claro, a gente está caminhando para os 10 últimos minutos. Eu já vou pedir para você fazer as considerações finais, então, e a gente já arremata com a cota também. Quando Boaventura estava falando da solidariedade,
eu fiquei preocupado exatamente com o que ele agora repôs. No caso de uma pandemia com essa gravidade, é impossível você ter apenas ações que são territorializadas, isoladas, localizadas, porque é um evento sistêmico. Por mais eficaz e mais motivada que seja uma ação localizada, uma pandemia é um evento global. Aí os estados no mundo desenvolveram basicamente 4 formas de lidar com a pandemia. Uma delas é a mais, eu diria assim, mais clássica, que são as estratégias de vigilância epidemiológica, com controle e bloqueio de cadeias de transmissão. O que significa isso? É visar o controle da pandemia e não mitigar danos. O segundo modelo, que também foi e continua sendo muito utilizado, é reduzir o contágio por intervenções que são chamadas não farmacológicas, tipo quarentenas, restrição de mobilidade, redução de interação social, distanciamento físico, que todo mundo fica chamando de distanciamento social, uma bobagem falar em distanciamento social. E, no extremo, os lockdowns. A terceira estratégia são a mitigação dos danos, equipando e investindo em retaguarda hospitalar intensiva, que faz a prevenção só das complicações, das sequelas e do óbito, mas não interfere na transmissão. E a quarta estratégia, que é essa que Boaventura assinalou, que o Brasil é talvez o último bastião disso, é essa ideia de que é para isolar grupos vulneráveis para gerar a tal imunidade de rebanho, que, aliás, é uma expressão super infeliz e que vale para gado, não vale para gente, né? Nós falamos de imunidade coletiva e não espontânea. É criminoso se buscar a imunidade coletiva, deixando uma epidemia com letalidade, com possibilidades de casos graves, cursar solta. Esses 4 modelos, o que Boaventura estava falando, e é isso que eu quero enriquecer, é que as combinações desses 4 modelos são indicativos de fracasso. Por exemplo, o modelo 1 com o 2 é sucesso. Estados que conseguiram implantar um sistema de vigilância epidemiológica com intervenções não farmacológicas são casos de sucesso. A combinação do segundo com o terceiro varia. Em lugares de alta solidariedade, deu boa resposta. Em lugares com mais fragmentação, mais anomia social, respostas ruins. E o 4º modelo, que é o do Brasil, é garantia de fracasso. Onde teve, foi necessário algum grau de recuo. E entre nós não houve recuo, ao contrário, houve aprofundamento. Então, é por isso que o nosso país, infelizmente, em todas essas classificações, esses rankings, ganha o posto triste e lamentável de o país que pior se conduziu em relação à pandemia. E minha consideração final é agradecer essa oportunidade de continuar colaborando e estarei sempre à disposição. Um abraço, Regina, Lu, Boaventura, olha, maravilhoso, vamos continuar conversando e todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Cota. Se você puder fazer uma consideração rápida, por favor. Eu troquei de celular para ver se melhorou. Melhorou o som? Melhorou. Ah, bom, perfeito. Então, assim, eu queria, sendo rápida, primeiro dizer que a gente tem que aprender que são humanidades, não humanidades, né? Nós temos conceitos de humanidades e de humanos diferentes. E eu acho que a questão do movimento de direito humano, por exemplo, que sempre foi algo que a gente apostou, ele parte desse lugar de um humano com um conceito único, eurocentrado e acima da natureza. Eu acho que a gente tem que, penso eu, que uma das questões é a gente contar para isso. A outra questão é essa construção de um Estado responsável e não senhorzinho, né? Porque, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é a permanência do processo escravocrata em que o Estado ele ocupa o espaço do senhorzinho.
Ontem era dia de Iemanjá aqui no Brasil, né? A saudação às águas, a reverência à água como o primeiro alimento biomítico que a gente possa ter, e não como um conceito apenas religioso. É uma contraposição de um sistema que tem a água como central. Veja bem. E aí, então, muitos dos lugares praianos colocaram que o horário não permitido a ir à beira da praia era das 18 horas do dia 1º até as 6 horas da manhã do dia 2. Exatamente o horário que as únicas pessoas que vão para a beira da praia são as unidades territoriais tradicionais dos povos tradicionais de matriz africana. E aí a gente fica pensando, o Estado, e ele investiu dinheiro para manter essa ordem, botou polícia na ordem. Só que depois das 8 horas da manhã, os banhistas estavam todos na beira da praia. Então, é um Estado que não vem para construir, para proteger a vida, mas vem para coibir, matar e destruir princípios e valores que podem ser, inclusive, a saída do processo que está se apresentando. Eu reconhecer a água como uma divindade é a questão de apontar para essa saída. Então, acredito que e é humana, ela é viva, ela é um ser que alimenta e que é alimentado. Então, por isso eu digo Sagradas Mulheres Águas, que a tradição alimenta e não violenta, e que essas são tradições dessas que podem ter a saída desse processo. E eu gostaria também de dizer que a gente precisa de um desenho agora, que é esse desenho circular, horizontal, em que o Estado está ali para construir junto. Uma ecologia de saberes, né? Um nome que a gente vem discutindo, mas que isso serve como projeto político de gestão do Estado também. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer e lembrar Che Guevara, que foi para esse lugar que esse livro me levou, que é, como dizendo ele, com o risco de parecer ridículo, mas o verdadeiro revolucionário é movido por sentimento de amor. É impossível imaginar um autêntico revolucionário sem essa qualidade. E é a base do amor que eu espero que a gente possa continuar mantendo em todas as comunidades de base, em todos os locais que a gente tem, porque a única forma de combater algo que a gente está dizendo que não é guerra, que a gente não quer matar o mensageiro, mas que a gente quer dialogar nesse processo, é inclusive amando e vendo ele como pedagógico, e sair daí com um processo novo. Muito obrigada, Boaventura. Grande carinho. Em fevereiro a gente se encontra, com certeza eu vou cobrar vamos nos cobrar isso. Naumar, muito bom estar contigo de novo. Lu, foi um prazer te conhecer, um prazer estar juntos. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa live de lançamento, né? E agradecer ao professor Boaventura, tanto pela obra que ele deixa para a gente, quem participou aqui, a Cota e o Naumar, foi muito importante a contribuição. E agradecer a Boitempo novamente pelo convite, né, de estar aqui mediando esse debate. O Kim vai entrar para falar com a gente daqui a pouquinho. Olá, olá. Muito obrigado todo mundo. Foi uma live linda, emocionante. Obrigado a cada uma e cada um de vocês que participaram, que acompanharam a presença, enfim, de todo o público. E também a equipe da editora que fez esse debate possível, Marisol, Jéssica, Arthur, Eleni, Marina, a equipe comercial responsável pelos envios de pedidos a todo o Brasil, a equipe administrativa e o editorial. É sempre bom lembrar que os livros são produzidos a muitas mãos. O trabalho por trás de uma obra é frequentemente invisibilizado. Então fica aqui registrado o trabalho de edição do livro, feito pelo Thiago Ferro, com Carolina Mercedes e Pedro Davolio na assistência editorial, com Lívia Campos na coordenação de produção, com Carmen T.S. Costa na revisão, com adaptação de capa e diagramação de Mika Matsuzaki, arte de capa de Mário Vitória, o quadro Visitação ou a Persistência do Sonho a partir de Aylan Kurdi, o texto de orelha de Rui Braga e a apresentação é de Naumar Almeida Filho. Lembrando que para receber a caixa de fevereiro do Clube do Livro da Boitempo, Armas da Crítica, agora na segunda quinzena desse mês, vocês podem assinar o nosso Clube do Livro até o dia 15 de fevereiro, no armasdacritica.com.br. O livro deste mês é Interseccionalidade, escrito por Patrícia Hill Collins e Sirma Bilge.
lembrando de convidar vocês a seguirem nossas redes sociais, o Instagram, Twitter, Facebook, blog, assinar nossa newsletter para saber das novidades em primeira mão. É isso, muito obrigado e boa tarde, camaradas.